galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje está dividido em 4 partes e eu estou empolgado porque temos notícias animadoras sobre a direita. Sim, temos mais um dia. Estou ficando mal acostumado, mas quero abrir o vídeo hoje comentando sobre o sul do Brasil, mostrar para vocês algumas coisinhas que a turma da esquerda e o governo estão fazendo, vamos falar assim. Depois eu quero entrar na questão da Petrobras. Jean Paul Prats foi demitido. E nesse tópico já tem umas coisinhas extras que eu acho que você só vai ver por aqui. E eu realmente acho isso. Eu não vou adiantar nada, mas é bem interessante mesmo. Depois temos alguns assuntos que vão fazer que a gente volte a falar do senhor Dilma. Algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. E graças a vocês, né? A gente tá aqui acompanhando sempre, tá registrando as coisas. Ontem eu me deparei com uma notícia, primeiro na rede social, aí eu fui atrás dela e vi que, na verdade, a notícia estava repercutindo a entrevista da pessoa que disse isso. E a pessoa falou muito nessa entrevista, muito sobre o Lula. E parece que um evento no mês de fevereiro prova que Lula é um cara de promessa. O problema é que a promessa que ele quer cumprir não é com o povo. Não são as promessas da campanha, da picanha. São promessas complicadas. E também tem algumas coisas interessantes nesse tema. O segundo, o terceiro e o quarto se conectam muito. A gente vai falar muito da oposição hoje, muita coisa positiva. No quarto tema, vamos falar sobre a nova derrota da Globo. Eles tentaram mais uma vez ontem colocar o PL em votação, não avançou. A Michelle Prado, que fez aquelas várias denúncias seríssimas sobre o gabinete do ódio da esquerda. No primeiro momento, ela não queria conversar, não queria falar. Agora, ela se colocou à disposição. O requerimento vai ser protocolado semana que vem. Você vai depois falar umas coisinhas. E tem mais uns tópicos extras ali, né? Esquerda e direita, não tão de forma aleatória. Eu não tô falando quase nada que vai ter no vídeo, porque eu quero ir por partes, sem adiantar nada. Mas confia que hoje tá que tá. Mas vejam só. Para falar do sul do Brasil, vocês estão acompanhando o que tá acontecendo. Os voluntários seguem trabalhando a mil. O governo ontem foi lá, né? Mostrar todos os seus planos, suas ideias para salvar e reconstruir o Estado. Eu acho que essa notícia aqui da Folha de São Paulo e a nota seguinte do Estadão, que eu acho que confirma o que está aqui na manchete, mostram muito bem o que acho que está passando na cabeça do governo. Lula anuncia medidas a famílias do Rio Grande do Sul em evento com tom de comício em meio à tragédia. Evento com tom de comício. Sentiu, né? Até marcado por gritos de campanha, elogios à Pimenta, potencial candidato a governador e que assumirá Ministério da Reconstrução. No final do dia, Lula basicamente nomeou na canetada um governador. Porque quando você faz um interventor federal, você tem que passar pelo Congresso, né? A intervenção tem que ser aprovada pelo Legislativo. O Lula deu uma banana, falou que quem manda sou eu. Eduardo Leite não manda nada, vai ser do jeito que eu quero. Aí tá aí agora, né? O Dudu Milk tava todo triste assim ontem, ó, no evento. Nem sorriu quando a turma do PT fazia festa. Por que será? E aí, vocês perguntam, mas será que a Folha está sendo honesta quando fala em comício, campanha? Lula diz que vai viver até os 120 anos para disputar mais 10 eleições até de bengala. O cara é fissurado pelo poder. Ele deixa claro isso. Ele gosta, ele quer ser o todo-poderoso. O presidente afirmou em cerimônia no Rio Grande do Sul que já disse ao homem lá de cima que não está afim de ir embora. Quer mandar em Deus. Esse é o Lulinha que a gente conhece. O aliado de primeira hora da Rede Globo, um carne. Aí, falando neles, isso aqui foi engraçado. A Andréa Sadi ontem foi atacada pelos petistas. E o que eu digo que é engraçado é por causa do seguinte. Tá claro que houve um grande desembarque do governo Lula. Hoje, além de uma turma muito poderosa, um pilar, né? Lula tem 2 pilares de sustentação. Essa turma muito poderosa, o pilar mais forte de todo o Brasil,
e a Globo. Só tem esses dois. Os petistas não foram atacar logo a Globo. O petista, ao ler uma notícia como essa, se eu fosse petista, eu ia me questionar o seguinte: rapaz, por que a Globo está falando isso? Porque a Globo é base do Lula. Eu sinto que o que André Sadi tá tentando falar é assim: Lula, a gente já tá sem dormir direito. Sem piada, sem nenhuma ironia. Sem piada e sem nenhuma ironia. Faça esse teste. Vá na Globo. Vá no Twitter, Instagram. Twitter você consegue fazer aquela busca avançada, então é mais fácil, isso pelo computador. Procure qualquer bate-papo de 2022 para trás. Veja como tá fisionomia Otávio Guedes, Eliane Cantanhede, Andréa Sadi. Você vai ter que ir na CNN para ver como é que tá Daniela Lima. Ela estava na CNN. Olhe em 2022 e agora veja como esses jornalistas estão agora em 2024. Repare se eles estão com olheiras. Repare se eles estão com mais cabelos brancos, os homens principalmente. Repare se a pele está um pouco mais caída. Repare se alguns estão mais cheinhos, porque isso são sinais de estresse. Imagine o estresse da turma da Globo, que tem que ficar o tempo todo pegando o celular para ver como é que defende Lula. Das coisas mais indefensáveis que acontecem nesse país. Os caras estão fazendo o possível e o impossível a ponto de jornalistas do consórcio, que normalmente são um pouco corporativistas, estarem criticando o que a Globo está fazendo. Mas o petista, ele é sedento por inquisição. Então pisou fora da linha, falou PT errou. Não. E o pior, bicho, vocês sabem, olha, os caras vê a Daniela Lima, a Natuza Neri apresentando o programa, lendo no celular. A Andréa Sadi já coloca ali na manchete, ó, ala do PT. Ou seja, a turma da Globo tem contato direto com o PT. Eles estão tentando avisar pra militância: irmão, a gente tá quase sem dormir, a gente tá recebendo as ordens do PT e vocês estão nos atacando. Ala do PT vê erro em escolha de Pimenta para a autoridade federal no Rio Grande do Sul. PSDB vê antecipação da eleição. A turma acha que não, a Globo está do lado dos tucanos. Assim, fala: rapaz, vocês estão malucos, pô. Estamos do lado de vocês. Isso daqui foi o que os petistas estão falando. E os petistas sedentos atacando a Globo News. Eu acho é pouco. Mas tá ali, ó. A preocupação, e você vê que tem uma ala petista que realmente raciocina, é que a nomeação termine de vez por polarizar e politizar a situação no Rio Grande do Sul. Vai acontecer. Não tem essa possibilidade de não acontecer. Em um momento em que o país pede união e reconstrução. Gente, o Paulo Pimenta é da ala mais ideológica raivosa do PT. Nas palavras de um petista da cúpula do partido, Pimenta é um homem errado, na hora errada, para o Rio Grande do Sul. Porque ele é pré-candidato ao governo do estado, também ventilado para o Senado. Mas óbvio que é errado. Mas não adianta falar? Não adianta. O temor é que ele transforme as ações do estado em vitrine eleitoral. Petistas ouvidos pelo blog afirmam que seria melhor um nome neutro, como Alckmin, que já foi governador, tem experiência e não tem pretensões políticas no estado. Os petistas sabem que vai cair no colo do Lula, porque vai dar errado. Mas não, a militância raivosa, né, o que o PT se tornou, uma inquisição ao ar livre, eles não, tem que cancelar a Globo. Nos bastidores. Lembrem que não tem um mês, foi agora em abril, porque o Gabeira corrigiu a Daniela Lima ao vivo, os petistas estavam cancelando o Gabeira, falando que ele virou bolsonarista. Nos bastidores, petistas mais pragmáticos têm avaliado que a reação à crise no Rio Grande do Sul não permite erros do governo federal, principalmente por causa do ambiente de radicalização que se instala. Resumindo, cara, a esquerda tá ficando cada vez mais forte. E mais um erro do Lula, mais um erro. Aí a coitada Andréa Sadi, com olheiras, falando aqui, ó. Sobre isso, a minha crítica, a minha opinião, acho que a gente ainda tem direito à opinião, é de que foi um erro do governo colocar o Paulo Pimenta como autoridade federal no Rio Grande do Sul, porque isso polariza e politiza uma situação que precisa de qualquer coisa, menos de polarização nesse momento, tá? Sobre isso, a minha crítica, a minha opinião. A Globo tá avisando, cara, a gente não vai conseguir, Lula. A gente tá do teu lado, irmão, mas a gente não vai conseguir. Lula, não faça isso com a gente. Não adianta. O ego fala mais alto. Ontem no evento,
Lula falou isso daqui, ó. Ele não sabia que o Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. O comentário da Sarita, acho que resume tudo. Imagine essa frase sendo dita por outro alguém, né? Outro cara que já ocupou a presidência da República. Ou pode falar o que ele quiser. Aí a Mônica Bergamo fez aquele típico tweet que na rede social o pessoal diz que envelheceu bem dias atrás, tentando criticar os voluntários para tentar passar pano pro Lula. Mônica Bergamo escreveu: desconfie de quem diz estar fazendo bem, filmando sua própria suposta bondade o tempo inteirinho. Aí a turma na rede social postou isso daqui, né? Essa senhora ali, eu já vi ela em algum lugar, aquela senhora ali de óculos, né? Se filmando o tempo inteiro. Ó, até botou cinto de segurança na cesta básica. Cesta básica com cinto de segurança, rapaz. Olha que porreta, hein? Que porreta. É, e aqui esse perfil 100% liberal das ideias, 100% apoiou o Lula em 2022, né? O The Flecha colocou ali também, né? Realmente. Desconfie de quem está se filmando o tempo inteirinho, né, Bergamo? Essa Mônica Bergamo, ela não faz questão de esconder que é petista. Eu esqueci, acho que de baixar esse vídeo, deixa eu ver. Esqueci de baixar, mas eu acho ele aqui fácil agora. Saiu na Folha de São Paulo até. Peraí que eu ver se eu derritei. Eu derritei, não é possível que eu não dei. Cadê? Cadê? Bora. Eu sei quem compartilhou esse vídeo. Ele já vai aparecer aqui. Pois. Era pra eu ter dado pause, né? Só o tempo aqui. Aqui, pronto. 2023 foi doloroso. Então, essas, claro, né? Você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Helene Cantanhede falando como foi dolorido ter suas joias roubadas no Natal de 2023, né? Ela se coloca na posição dessas pessoas e a Folha diz, né? Helene Cantanhede vira meme ao comparar roubo de suas joias a perdas de vítimas das enchentes. Pessoas perderam família, familiares, as pessoas perderam suas casas, perderam tudo que construíram ao longo de décadas de vida. Mas ela compara isso com suas joias. Ao vivaço na Globo News. Esses são os aliados do Lula. Essa é a base de sustentação do Lula. Volto a falar. Imagine o quão ridículo as coisas não estão para ter a Folha de São Paulo tá fazendo questão de mostrar o que a Globo tá fazendo. Tá incomodando, as pessoas estão incomodadas com a Globo, tá insuportável. Aí eu fiquei surpreso ontem também, gente. Isso aqui se encaixa, né? Ao longo do vídeo a gente vai ver algumas coisinhas assim. Tava passando ontem pelo Twitter e me deparei com essa postagem do camarada. Chama comunista camarada, né? Camarada Jones Manuel. Que se define como comunista. É um comunista. O comunista Jones Manuel revela a verdade sobre o governo e sobre a direita no Brasil. O que mostra esse gráfico? Votação ontem. Ou seja, ó, ele postou às 10h57 da manhã, no dia 15. Então, votação de ontem é do dia 14. Votação ontem no Congresso da questão da dívida do Rio Grande do Sul. Em destaque, uma emenda para anistia total. Anistiar totalmente a dívida. Mesmo com o governo Lula e com Arthur Lira trabalhando contra a anistia, ela quase foi aprovada. O sim teve 184 votos. E quem é que está ao lado do povo gaúcho que ganhou destaque no comentário de um comunista? O comunista reconhece que quem está ao lado do povo
só para mostrar, ó. Sessão do dia 14, o dia anterior. O destaque, 184 votos, sim, né? 223 não. Exatamente aqui, eu só não coloquei o gráfico de pizza. Quem que está ao lado do povo, que foi quem votou sim? Quem? O PL, o Partido Novo, a minoria, a oposição e o governo. O governo orientou não. Não. E o PT? Cadê o PT? Cadê o nosso PT? É aqui, né? Peraí. O PT é esse. Olha o PTzão. Olha a federação do PT, PC do BP. Não. Até os comunistas honestos já reconhecem que quem tá do lado do povo é a direita. E quem trabalha com interesses que deixam a esquerda sem entender nada, parece que é a esquerda, né? O que é que eu posso fazer? Brigar com a realidade. Brigar com a realidade. Brigar com a realidade. Esse fenômeno das redes sociais, tava refletindo sobre umas coisas. O fenômeno da rede social, ele, querendo ou não, é muito novo. Eu sinto que a turma, quando se deparou com que as redes mesmo, eu acho, gente, de coração, que a coisa começa a partir do governo Temer. A partir do governo Temer, que realmente tem uma movimentação na rede social. Antes era muito nichado. Era muito nichado quem tinha Twitter antes disso, quem acompanhou, sei lá, mensalinho do PT, etc. As manifestações de 2013 pelo Twitter. Naquela época as pessoas ainda não tinham. O despertar realmente vem ali no 2016, 2017, ali Facebook, aquelas páginas que tinha de memes. E eu acho que muita gente, antes daquilo, só tinha aquela opinião calcificada, bitolada, que criou um monte de espantalho. E hoje, assim, e como depois do Temer veio o Bolsonaro, foi 4 anos, aí eles continuaram no mesmo cercadinho, com a imprensa pintando horrores, todo mundo vendo, acompanhando, imprensa, notícia, rede social, fake news. Só que aí, agora que entrou o governo Lula e as pessoas seguem acompanhando as coisas nas redes sociais, eu acho que muita gente tá vendo assim, caraca, bicho. Imagine se essas pessoas da direita esquerda, imagine se essas pessoas realmente tivessem acompanhado o que aconteceu no governo Dilma, o que aconteceu durante o governo Lula 1, Lula 2, Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, da forma como a gente acompanha hoje com as redes sociais. O Lula realmente foi sorte. É por isso que o Lula quer censurar todo mundo. Desculpa. O Lula não quer censurar ninguém. O Lula quer regulamentar as redes para democratizar os meios de comunicação. É por isso que ele quer. Bom mesmo era na época só que a Globo falava. E todo mundo tinha que escutar. Falando da Globo, né, inclusive. Olha isso aqui. Quem tem uma Miriam Leitão precisa de mais alguma coisa? Eu falo pra vocês, o pessoal olha pra Daniela Lima e fala, Daniela Lima hoje é a top 1 da Globo, porque ela mente adoidado, ela faz tudo que o governo quer. Quem fala isso não vê a Miriam Leitão. É tipo querer comparar Pelé e Maradona. Maradona... Cara, vocês não comparam o Pelé jogando. É constância, é não decepcionar nunca. Miriam Leitão, pra Daniela Lima chegar no ponto da Miriam Leitão, é comer muito arroz e feijão. Desde a década de 90, quando o Tribuna da Imprensa tinha lá a coluna dele, né? Eu não lembro o nome da coluna, mas basicamente o ombudsman, ele ficava analisando o que estava nos outros jornais. Quase toda semana eles estavam falando do que a Miriam Leitão estava aprontando para passar pano pro governo da época. É incrível. E ela não para. É alto rendimento, é atleta profissional. Poucas pessoas conseguem placar tanta mentira uma atrás da outra, sem a cara nem tremer como a Miriam Leitão. Tá no auge até hoje. É o Pelé do jornalismo. Sem brincadeira. Você vê ali, nova presidente da Petrobras terá desafio de mostrar autonomia em relação ao Planalto e tirar a empresa de uma crise que dura 6 anos. Uma crise. Aí o Saxida, que era ministro de Bolsonaro, falou o seguinte: em 2015, a Petrobras estava numa situação complicada e com dívida aproximada de 160 bilhões de dólares. Em 2022, a dívida foi reduzida para 60 bilhões, a empresa atingiu o maior valor de mercado de sua história e teve lucros recordes. O que peço é que os analistas olhem os dados. Aí eu fui olhar os dados. 6 anos atrás, 2018. Se a gente olhar ali, né, os números, aqui está 2016, né? 2019 é aqui, 2018 é aqui. Ou seja, 2017 em números foi zero, soma zero, nem positivo nem negativo.
A Petrobras só teve prejuízo mesmo em 2014 e 2016. Se você olha aqui os últimos 6 anos, ó, lucro, muito lucro. Até o governo Lula tá dando lucro. Como assim, rapaz? Que crise é essa que a Mira Leitão tá falando? Se a Petrobras tá dando lucro? E aí, Miriam? Conta pra nós aí. Conta pra nós. Daniela Lima tem que comer muito arroz com feijão pra chegar no nível da Miriam Leitão. Mas muito arroz com feijão. Muito. Daniela Lima, esse ano, ela fez o gol do ano. A maior fake news do ano. O notebook da BIM com Carlos Bolsonaro. Esse foi assim. Até agora, ninguém conseguiu chegar perto. Esse realmente foi diferenciadíssimo. Arrojado. Principalmente vai levar o ano. Esse ano leva levada, é a melhor jogadora. Porque essa realmente ficou de placa. Momento único assim de um atleta. O atleta do jornalismo profissional, ninguém supera a Daniela. Mas igual a Miriam, igual a Miriam tá pra nascer. Aí ontem, eu fui atrás desse tweet, disso daqui, porque eu queria saber em qual contexto essa postagem da Bárbara estava inclusa. E tá nesse contexto aqui, ó. Jean Paul Prats está abalado, não só por conta da demissão do comando da empresa, mas também com a forma como o Lula conduziu a dispensa. Se liga aqui. Jornalismo profissional da turma da CNN. Esse vídeo eu baixei. Foi na minha vida 2 Déboras. Ela não sabe o que faz, quer abraçar e beijar todos ao mesmo tempo. 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 Pronto. Linguagem neutra na CNN. Jornalismo profissional. Profissional demais. Aí, para entender porque o Jean Paul Prats tá meio chateado, Guilherme Amado, o maior petista do Metrópolis, nos conta, os bastidores. Como foi a conversa em que Lula demitiu Jean Paul Prats? Aí diz que o encontro durou cerca de 20 minutos. Foi acompanhado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Lembrando que este grupo sempre foi opositor ao Jean Paul Prats. Jean Paul Prats é da ala do Haddad e do Padilha, que não foram convidados. Estranho. Nas palavras de um interlocutor de Lula, foi uma das mais difíceis que o petista teve nesse governo. Para Prats, não foi muito diferente. Conforme ele comentou ao longo da noite de ontem com diferentes interlocutores, a sensação foi de que foi humilhado por Lula. Lula foi direto, e assim que Prats entrou, disse que havia decidido substituí-lo. Eu e você temos visões diferentes sobre a importância que a Petrobras tem para o Brasil. Realmente. Aí o Prats respondeu: presidente, desta vez eu vou me permitir discordar do senhor. Das outras vezes que eu vim aqui e o senhor me apresentou argumentos que chegavam ao senhor contra mim, eu discordava daqueles argumentos, mas agora que o senhor disse isso, a discordância diretamente com o senhor, começou Prats. Lula ouvia calado e assim permaneceu. O agora ex-presidente da Petrobras prosseguiu. Quem escreveu cada linha do seu programa de governo na eleição de 2022 nas áreas de energia, petróleo e indústria naval fui eu. Escrevi baseado em tudo o que o senhor ensinou ao longo do tempo. Mas aquelas linhas foram redigidas por mim. Como eu não poderia ter a mesma visão do senhor? Então parece que até a desculpa do Lula para demitir o Jean Paul Prats não colou, né? O Lula já mentiu melhor. O Brasil tá ruim. Nem as mentiras do Lula estão como antigamente. Aí temos aqui, né, o Maradona. Se Miriam Leitão Pelé, você tem o Maradona, né? Reinaldo Azevedo. Daniela Lima é o Messi da nova geração. Reação de Prats a ser demitido da Petrobras. Mostra que não havia condição de continuar. O cara foi traído pelo Lula, mas já tá sendo cancelado pelo Reinaldo Azevedo. Olha a boquinha dele de triste, de cancelador. Reinaldão, não deixa Lula, né? Não deixa Lula na mão nunca. Aí, pra quem acha que não, olha só, vai ter mudança da Petrobras. Agora, Lula vai deixar de sabotar o Brasil. Margem Equatorial vai sair do papel. Investimentos importantes. Vai dar uma banana pra Faria Lima, pro Biden.
turma do Soro já mandou avisar, ó. Troca na Petrobras é acompanhada com atenção, mas sem pânico por ambientalistas ligados ao governo, né? Ali, além de ser um assunto que passa por diversas instâncias no governo, o próprio desastre no Rio Grande do Sul fortaleceu a ala verde da gestão federal. Então, todo mundo sabe, Marina segue mandando, o IBAMA segue aprontando, Lula segue seguindo a agenda verde. Tá todo mundo de boa. Nada mudou, o Brasil não vai sair de onde tá. Não se preocupem, não vai dar certo. Não se preocupem que não vai dar certo. Ah, Jesus. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos agora para uma coisa interessante. Quero mostrar para vocês. Pô, eu não baixei 2 vídeos hoje. Então já fui melhor, viu? Já fui melhorzinho. Foi mal. Pera aí. Mas esse aqui é mais fácil, que não tem muito tempo que eu postei. Tá aqui, ó. Parar. Aqui. Se liga. Sobre a Petrobras. Felipe Barros. Que dia foi? 14, na terça, né? Quando deu entrevista pra Gazeta do Povo, falou de vários assuntos. Felipe Barros agora tá ocupando a posição de líder da oposição. A Bia Kicis ocupa a posição de líder da minoria. É a mesma coisa, basicamente. Ele tá, né, conversando, etc, tudo mais. E aí, ao longo da entrevista, já no finalzinho dela, Felipe Barros foi questionado sobre a Petrobras. Eu gostei muito da resposta dele, tanto que eu postei ali, né? Vejam só isso daqui. Peraí. Só que agora existe uma outra discussão em relação à Petrobras especificamente, que precisa ser posta de alguma maneira, mas que precisa ser posta com muita cautela. E qual é essa discussão? É o tamanho dos dividendos que os acionistas recebem, que proporcionalmente hoje é maior do que qualquer empresa petrolífera do mundo. Então, você ouviu que ele usou a palavra proporcionalmente? É importante. Proporcionalmente, os acionistas hoje da Petrobras recebem uma quantia de dividendos que é a maior do mundo. Proporcionalmente, é a maior do mundo. Como a empresa estatal paga proporcionalmente mais dividendos do que empresas 100% privadas. Qual a lógica por trás disso? Aí o Felipe continua. Nós não podemos permitir que, por um lado, o governo se aproprie da Petrobras. Mas nós não podemos permitir também que os acionistas privados saqueiem a Petrobras. Não é razoável que a Petrobras distribua mais lucros e dividendos do que empresas petrolíferas maiores que ela. Essa discussão precisa ser posta, só que toda vez que essa discussão é posta de alguma maneira, o governo já quer pegar todo o dinheiro. Ué, porque travou. Ao bel prazer do governo. Também não é aí. Mas é uma discussão que precisa ser feita. Qual é o papel da Petrobras? Nós não podemos, repito aqui, deixar ela ser dominada pelo governo, mas também nós não podemos permitir que ela seja saqueada pelos acionistas privados. E eu me lembro aqui, quando o governo Bolsonaro tentou reduzir os combustíveis, a dificuldade que foi. Por quê? Certamente por pressão ali dos acionistas privados. Então é uma longa discussão, mas eu acho que são esses 2 pontos que vão ser colocados. Eu queria agradecer demais a presença do... Ele tá certo nisso, né? Na época, Bolsonaro tentou mexer, fez uma nomeação, foi o maior caos, isso, aquilo, outro, foi de um caminho, foi de outro. No final do dia teve a questão do ICMS. Nossa, um pega pra capar, imprensa contra. O povo queria que a gasolina ficasse a R$8 o litro. O povo queria R$8 o litro só pra falar que Bolsonaro destruiu o Brasil. Os preços da gasolina, o preço do barril de petróleo, na verdade, bateu $130, $135, assim, pico histórico. E a turma tava achando pouco. Não, tem que ser assim mesmo, 8 conto no povo, o povo pagar. E o cara falou, gente, não tem condição, cara. Não tem condição coisa dessa. Diversos países, na época a gente mostrou notícia, na época a Austrália subsidiou, Nova Zelândia subsidiou, Estados Unidos subsidiou, países europeus subsidiaram. Mas o Brasil não, o Brasil não podia. Não, o Brasil não pode, o Brasil não pode, o Brasil não pode. É a grande discussão, gente. Essa é a grande discussão do mundo em que vivemos.
Porque, de um lado, você tem uma agenda petista, falando do Brasil. De um lado, você tem um PT, que não aguenta mais estatal. Do outro lado, você tem o mercado, os liberais, a turminha globalista, grandes fundos de investimento, as BlackRock da vida. E aí? Como é que resolve essa situação? O discurso do vamos privatizar, vamos privatizar, gente, isso não vai resolver as coisas. Vai privatizar para quem uma empresa como a Petrobras? Vocês acham que vai ser um Luciano Hang que vai comprar? Um empresário conservador de direita? Vocês acham que a empresa vai comprar para cair na mão? Quais são os grupos que dominaram a questão do petróleo desde sempre? O mais famoso de todos. Só que ela. Já interviram no Brasil por diversas vezes. Você vai cair na mão de quem? Então não pode deixar que caia na mão dos globalistas. Não pode deixar também dando sopa na mão do PT. Como é que resolve? Tem que ser discutido. Eu fiquei muito feliz com esse vídeo aqui. Eu cheguei a comentar quando teve a questão do dividendo, porque eu acabei achando naquele site do IPET, né, Associação dos Engenheiros Petroquímicos, blá, 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 tomar o sindicato de esquerda lá da Petrobras, mostrando isso proporcionalmente, enquanto quem mais paga, o segundo lugar que mais paga para cada 79 centavos que vai para dividendo, eles colocam R$1 em investimento. Na Petrobras, a relação da tabela que eles apresentaram, a cada 2,32 de investimento, vem 2,32 de dividendo, vem 1 para investimento. Mas como assim? Como é que nessa relação de proporcionalidade, uma estatal paga 3 vezes mais? 3 vezes mais. Não faz sentido. A Petrobras ganha dinheiro, gente, vendendo petróleo e seus derivados. É assim que a Petrobras ganha dinheiro. A Petrobras não ganha dinheiro porque alguém comprou a ação dela. Pelo amor de Deus. Pra que eu vou ganhar dinheiro como isso daí? Para de maluquice. Para de maluquice. Papo doido. Papo doido. Então, assim, esse é um papo que tem que ter. Felipe não tá propondo... Ele tá propondo o quê? Estatizar 100%? Não. Tá propondo privatizar 100%? Também não. Tá propondo realmente uma discussão. Você tenha uma empresa com o mínimo de responsabilidade. Papo maduro. Maduro. E por que eu quis trazer isso? Porque isso aqui se desdobra em outros caminhos. Tem um tempo, né, que eu venho pontuando para vocês que a gente precisa ampliar o nosso discurso. A gente não pode ficar só batendo na tecla de liberdade, 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 porque nem todas as pessoas estão preocupadas com isso. Tem gente que só está preocupado com saúde, tem gente que só está preocupado com o meio ambiente, tem gente que só está preocupado com segurança pública, tem gente que não está preocupado com nada. E Felipe Barros está aqui, ele da oposição, apresentou o projeto maravilhoso das ONGs, os mais importantes, talvez da década. E aí, olha que engraçado, ele postou esse vídeo. E aí eu fui olhar os RTs que eu ganhei, principalmente os RTs. Olha que engraçado. O Felipe Barros conseguiu sair da bolha. Aquele perfil do Tatu no Toco, que não é da bolha da direita, da bolha nacionalista, ele compartilhou falando: os democratas do Brasil precisam se unir para impedir que esse discurso golpista se espalhe. Ele está sendo irônico. Ele acha que o discurso do Felipe Barros é um bom discurso. Aí o cara lá embaixo fala, ó, ver essa gente à esquerda do governo do petista é de cair o fiofó. Aí eu pergunto pra vocês, quando se fala o termo globalismo, quem é que usa esse termo? Eu acho que só a direita. Desde sempre, a direita é conhecida por estar contra o movimento globalista. Como é que estar contra o movimento globalista é ser de esquerda? Não faz sentido. Não faz sentido. O que me faz questionar que este cara, ele não faz a mínima ideia do que a direita defende. E o que traz por consequência um desafio que nós precisamos achar formas de mostrar para essas pessoas o que a direita realmente defende. A direita brasileira está mais à esquerda que o PT na economia. Não, a gente segue sendo de direita. Vocês que têm uma visão distorcida do que a gente defende. Estão querendo produzir a direita nacionalista, já que o Banco Itaú e Bradesco estão com Lula. Mas
Mais de 10 anos a turma da direita já reclamava de Tutualana, dos comerciais, que acabou comercial de brinquedo, acabou desenho na TV, já reclamava do Itaú, já reclamava dos globalistas. Nunca foi amiga dos bancos. Quando que a direita foi amiga dos bancos? Nunca! Sempre foi o Lula. Não dá pra acreditar, não. Na hora que estiver bem na fita nas próximas eleições, a Faria Lima corre pra eles novamente. Mas a Faria Lima nunca abraçou a direita. Nunca. Abraçou foi o Lula. Em 2018 abraçou foi o Alckmin. E todos os outros. Você vê que existe um grupo de pessoas que concorda com o que o Felipe está falando, mas não consegue entender que o Felipe realmente acredita no que ele está falando. As pessoas acham que é um discurso puramente eleitoreiro, ou para enganar pessoas. Você vê, ó, os caras estão engrupindo, estão pegando o discurso latente para angariar votos em breve. Ao menos estão trazendo verdades. Verdades, é mesmo, é? Furou a bolha. Furou a bolha de uma maneira bacana. Não por polêmica. Um discurso propositivo. Direita brasileira com discurso nacionalista. Sim, a esquerda brasileira está produzindo. Vem cá. Quando tem manifestação da direita, quais as cores que o pessoal vai? Verde e amarelo. É a cor de onde? É a cor da Holanda, é? Verde e amarelo? Podia falar que é da Austrália, porque a Austrália realmente o uniforme é verde e amarelo, né? De esporte. Mas acho que verde e amarelo é a cor do Brasil, né? Então a direita, acho que ela sempre foi nacionalista, patriota, soberanista, chame do que quiser. Você vê que a galera concorda, mas mesmo concordando, eles não conseguem, sabe, dar o tique na cabeça. Não, eles ainda acham que tem alguma mutreta. Tem alguma mutreta. Ele está certo, mas deve ter alguma coisa por trás. O que é que esse Felipe Barros está escondendo? A menina compartilhou, né, o Tatu no Tô, que diz, ó, Brasil e política. Não é que se tem esperança? Pronto, Felipe Barros conseguiu despertar esperança no coração da Jéssica Fernanda, que tem a bandeirinha da Palestina no perfil. Eu não tenho solução pro Brasil. Eu não sei os caminhos pra fazer tudo dar certo. Mas eu tenho algumas ideias que eu bato na tecla. Eu falo, gente, eu acho que por aqui ajuda. Atrapalhar não vai. Eu acho que ajuda. Esse é um ponto que eu venho batendo na tecla já há certo tempo. E eu acho que eu venho conseguindo mostrar pra vocês exemplos de por coisas, situações, pautas que são da direita. Você coloca do jeito bonitinho, vai explicando o assunto. Ó, pô, gente, antiga. Não precisa usar o termo globalismo, né? Usa o mercado, porque eles preferem, eles não gostam do mercado. Se você falar globalismo, o cara já torce o bico, né? Falei, globalista, lá vê o maluco. Já vê o maluco direitoso. Você muda um termo aqui, muda um termo acolá. Você mantém tudo o que você acredita. Só coloca de uma forma que a pessoa entende e você vê. Gerando esperança no coração das pessoas. Aí outra ali, ó. Quem deveria estar com esse discurso na ponta da língua seria a esquerda, não a direita. Ele compartilhou meu vídeo de uma forma que você não vê, né? Mas eu vi. Aí o cara responde, mas o discurso, a esquerda até tem. O que ninguém tem é a prática. Aí o cara diz, atualmente, nenhum discurso tem mais. É olhar nosso ministro da Fazenda. Se você domina o discurso, você domina o debate público. Felipe Barros mostrando uma lucidez extrema. Esse cara é jornalista. De esquerda. A oposição. Finalmente. Talvez, quem sabe em 2026, Felipe Barros possa ter um voto que foi ele que conquistou. Porque até o momento, todo mundo que está eleito não conquistou nenhum voto, né? Nenhum. Só estão dividindo os votos de Bolsonaro. Talvez. Felipe Barros tem uns 10 votos aí que ele vai trazer. E eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Porque eu quero ver a bolha da direita crescer. É isso que eu espero. Se escorar em Bolsonaro o tempo inteiro é muito fácil. Bolsonaro tem 60 milhões de votos, alguns votos vão para os deputados. A turma quer saber quem são os deputados alinhados a Bolsonaro. Bolsonaro construiu um grupo gigantesco chamado direita no Brasil, que não tinha antes de Bolsonaro. Tá na hora da turma continuar pegando as ideias, colocando pra frente. E Bolsonaro chegou onde chegou, falando sobre diversos assuntos. Indo
de programas políticos, a Luciana Gimenez. Fora as redes sociais, né? Então, assim, segue o mestre, segue o líder, aprende, estudem. E parabéns, Felipe Barros. Parabéns, cara. Tá legal ver gente da neodireita fazendo rebranding e se preocupando com questões que não deram a mínima até pouco tempo. Mas como não? Como não, cara? Mas a direita tá batendo na tecla aí tanto tempo. Bate da BlackRock, na Vanguard de State Street, na turma do mercado. Oxi. Aí o cara lá, Kim Bostin tá diferente. O que aconteceu com ele? Eu tô diferente. Eu tô igual. Por que eu estou diferente? Mas vamos continuar que tem mais coisas. Ontem eu estava passando no Twitter, ontem pra vocês, né? Pra mim já era hoje. E eu me deparei com esse post da Tsuki. Minerais críticos, segundo o SGB, Serviço Geológico do Brasil. Lítio, níquel, cobalto, neodímio, disprósio, nióbio e grafite. Resumindo, o Brasil vende o que poderia torná-lo uma potência e, em contrapartida, não recebe investimento americano na área de semicondutores. Estados Unidos continuarão sendo uma potência e o Brasil continuará sendo o terceiro mundo. É o Lula vassalo do Biden lá de novo. Estados Unidos vão comprar minérios críticos do Brasil, diz a embaixadora. Aí eu comecei a ler, já parei. Porque a notícia diz, não, em entrevista concedida para a Folha de São Paulo, eu falei, não, então vamos ver na íntegra o que a embaixadora disse. Às vezes Tsuki tá mentindo, às vezes o Poder 360 distorceu o que ela disse, mas Tsuki não mentiu, não. Estados Unidos querem parceria com o Brasil para minerais críticos, diz a embaixadora americana. Matéria com Patrícia Campos Melo. Semicondutores e tecnologias avançadas. Não é só semicondutor. Tecnologia, gente. Tecnologia, momento, indústria. Para ser competitivo no mundo. Estão entre as áreas prioritárias para investimento no Brasil. Estados Unidos. Amigo Biden. Biden, meu amigo do peito. Você vai investir em tecnologia do Brasil? Você vai deixar o Brasil se desenvolver, Biden? Não. Não acho que o Brasil seja um candidato para investimento em semicondutores, mas minerais certamente são. Ah, amigo Biden, o amigo Biden só vem a nós. Vai roubar o Brasil e não vai devolver nada, pagando a preço de banana. Pô, Biden, que onda é essa, cara? Dá uma força pro Lula aí, irmão. Ridículo, gente, é na luz do dia. Assume com todas as letras. Não vai ter investimento. Me vende a matéria-prima. Só. Esse é o Brasil que vocês querem? Eu não. Eu quero um Brasil que o Brasil tenha alguma indústria. Não dá pra gente ficar vendendo negócio baratinho. Eles pegam, transformam, colocam um valor agregado absurdo que a gente não consegue comprar. Olha isso daqui. E aí, vocês entendem porque eu fiquei tão empolgado com o pele do Felipe Barros? Mostra que o cara tá entendendo os assuntos no momento. Felipe Barros falando, cara, essas questões soberanas que acontecem no mundo, essas discussões, né? Essas forças globalistas. Ele falou, ó, isso se discute, né? Conceitos como nearshore, friendshore, onshore. Olha a pergunta da Folha de São Paulo. O Brasil faz parte dos esforços de nearshoring dos Estados Unidos? São termos do momento, das relações geopolíticas. Significa que os Estados Unidos quer criar um leque de suas áreas próximas, né? É o nearshore, próximo. O friendshore é o amigo, já está num passo à frente. E o onshore é produzir internamente. E aí a nossa embaixadora, né, fala, ó, nossa, né, ó, porque ela manda no Brasil. O ministro da Fazenda, o Haddad, e a Janet Yellen, secretária do Tesouro, têm conversado sobre o tema, né? Estão alinhados. Eles realmente se respeitam e gostam do outro. E ela sente muito fortemente que o Brasil deveria fazer parte do nearshoring. Então, estamos discutindo minerais críticos, temos o G20 e a parceria para, olha só, olha essa parceria, infraestrutura e investimento global. Resposta ainda incipiente dos Estados Unidos à iniciativa da nova Rota da Seda. Isso daqui para mim não é soberania, não. Do mesmo jeito que eu não quero que o Brasil seja vassalo do país vermelho e entre para a nova Rota da Seda. Eu não quero que o Biden
domine o Brasil com a nova rota da seda americana. Tá tudo errado. Esse é o governo Lula. Vassalo. Representantes da parceria visitaram o Brasil várias vezes. Eu me reuni com o Renan Filho, ministro dos Transportes, com Minas Energia Alexandre Silveira para discutir minerais críticos e agora a informação, chave de ouro. E o Lula propôs uma parceria na transição energética em reunião com o nosso secretário de Estado, o Blinken. E aí tem que voltar no tempo. Como eu digo, no Brasil inteiro, me perdoa, sem ser arrogante, somente o Atlas brasileiro existe para poder contar a história do que aconteceu nesse país. Mas nada, ninguém vai lembrar, o pessoal vai ter que procurar busca de notícia. Mas a história já contada em contexto com os principais eventos, não tem, gente. Não tem. O senhor Blinken, quando veio ao Brasil, a imprensa só noticiou a parte do... E aí? O Blinken deu uma comida de rabo no Dilma, porque o Dilma falou o que falou, né? Sobre a questão do Oriente. Você lembra que o Lula falou sobre o conflito lá no Oriente? Aquela confusão? O Lula passou do ponto. Né? A imprensa falou, né? Brigou, aquilo, etc, tudo mais. E aí depois a imprensa deu destaque só à questão da transição energética, proteção ao meio ambiente, né? Fundo da Amazônia. Atlas. E com a Lula com Blinken foi um exemplo concreto de como Lula agia de forma oposta ao que dizia. Enquanto fazia discursos para tranquilizar o eleitorado, né, a base da esquerda, suas ações revelavam que ele era visto com bons olhos pelos Estados Unidos. Aí tá ali até o tweet que ele fez com Blinken, ó, proteção ao meio ambiente, transição energética, o que a embaixadora falou. E aí a imprensa relatou várias coisas. Transição energética, isso, aquilo, só teve um único item que, pelo menos a Globo e os jornais grandes da época não pontuaram. E nós, que somos diferenciados, que nos damos ao trabalho de ler as notícias. Deixa eu ver? Eu dei zoom. Que nós, né, fomos atrás da fonte primária. No site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá ali, ó, reunião do Blinken com o Lula. No site do Departamento de Estado americano, relatava o teor da conversa entre o secretário e o Lula, onde alguns temas chamavam a atenção. Aí falava lá, né? Crise climática, bababá, pipipi, ppp. Eu vou dar zoom ali naquela parte de baixo. Contudo, algo chamava mais atenção. Contudo, algo chamava mais atenção ainda. A preocupação dos americanos com minerais críticos. O secretário Blinken elogiou Lula por defender os direitos dos trabalhadores por meio da parceria Estados Unidos do Brasil pelos trabalhadores. E agradeceu ao Lula pela liderança global em matéria de clima, incluindo o compromisso do Brasil de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. Ele destacou a importância de fortalecer a cooperação em minerais críticos com o Brasil, inclusive por meio da parceria para a segurança mineral. O secretário saudou o interesse do Lula em aprofundar a cooperação em energia limpa, a diversificação das cadeias de fornecimento globais, bem como o envolvimento contínuo no plano de ação conjunto do Brasil para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade, agenda verde, SG, né, socioambiental. Lula prometeu, Lula cumpriu. Agora, pega aí a galera. Tem até um jornalista, né, bem conhecido na direita, escreve aí. Ele escreve hoje em dia só. Escreveu uma nota. Ele não me cita nominalmente, não. Me chama de maluco. Me coloca como direita russa, direita duguinista. E eu venho batendo na tecla. Desde janeiro, não. Desde outubro eu tô batendo na tecla. Lula tá fechadinho com um bloco globalista. Fechadinho. Lula foi na Ásia, BRICS, coisa... Aí a turma fica, o Lula, você quer? Eu falo, gente, o que é que o Lula fez? Discursou. E aí? E depois? E depois do discurso? Mas a direita fica presa na estética. A direita gosta de lavar a alma. Lavou a alma, o Lula. Aí o Lula disse isso. E ele fez o que depois? A visita do Lula pro País Vermelho, assinou um monte de memorando vazio. E ele colocou o que em prática? Nada. Não dá certo o papel. Já a parceria com os globalistas tá por todos os lados. Olha os ministros do Lula. Olha quantos desses ministros antes já foram apoiados por ONGs, quanto não tinham ONGs.
trabalhos em parceria com Open Society, que parte da esquerda, inclusive, aponta isso. Olha as mídias que estão sendo colocadas em prática. A gente acabou de ver ali o prejuízo da Petrobras. Pelo que, na época? Onde foram os contratos com as terceirizadas? Quais foram os países, na época, que também participaram da festa? Foi a turma do Foro de São Paulo, né? E agora? Agora o Lula tá criticando até o Maduro. Por isso que eu falo, ou a direita estuda, entende que o mundo mudou, ou vai ficar pra trás. Pelo amor de Deus, gente. Tá na cara de vocês. Da mesma forma que a turma ali da esquerda olha pra direita e não consegue entender que o que Felipe Barros tá defendendo é o que a direita defende, vive no mundo da lua. A gente não pode ficar negando a realidade que tá diante de nós. A embaixadora tá falando, não, o Lula aqui, ó, fechou com o Blinken, tava aí, a gente comentou na época. Mas esses assuntos não lavam a alma. Não lava a alma, mas coloca o Brasil de joelhos. Tá aí. O Lula prometeu e o Lula cumpriu. Entregando as riquezas brasileiras. O Lula disse esse dia tem que criar uma aliança contra a direita internacional. Que ele criou isso. A ideia partiu em fevereiro de 2023, quando ele foi visitar o Biden. Revelado numa nota de abril do Político. Dos maiores portais lá, americano, cobre a política. Alexander Burns anota. O Lula, mês passado, durante a confusão do Elon Musk, acho que dia 23. Acho que tá na mente porque hoje eu tava revisando já o Atlas de abril. O Lula falou que já tava conversando com quem? Com o Xi? Com Putin? Com o Modi da Índia? Não! Com Macron? Com Pedro Sanches? Que mais que tem que acontecer para se entender? A esquerda no Brasil hoje, ela não é igual, ela mudou, ela está pior. Não é que o Lula não goste mais dessa galera, não é que ele rompeu, mas o aliado prioritário do Lula é a agenda globalista. Tá aí, que tanto sabotou e segue sabotando o Brasil. Aí você vê aqui também, ó. Mercadante quer bancos da América Latina mirando transição climática. Ações concretas diante de todo mundo. Aqui não é discurso para lacrar. Ação concreta. O cara foi eleito vice-presidente da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras e Desenvolvimento, composta por 92 bancos públicos. O BNDES vai propor uma atuação conjunta das instituições para enfrentar os efeitos dos extremos climáticos e avançar na transição ecológico justa. Aí você fala, meu Deus, não é possível? É possível. Volta aí no Atlas Brasileiro, edição fevereiro de 2023, ano passado, quando o Mercadante assume aquelas duas notícias ali de baixo, que ninguém parou para ver o discurso do Mercadante. A primeira, vê se não é o que o Blinken falou, aquela parceria final em torno dessa agenda social. O papel do BNDES na luta contra o racismo e pela igualdade de gênero. Papel do BNDES. No site oficial do BNDES, que está o discurso do Mercadante, como disse anteriormente, nascia também um petismo verde, um petismo SG. A imprensa pouco noticiou na época, mas o discurso do Mercadante apresentou diversos acenos para a agenda verde. O discurso da posse na íntegra, disponibilizado pelo site oficial do BNDES, dizia aqui, aspas, senhoras e senhores, nosso planeta não tem chance de sobreviver e de prosperar se o sistema econômico e financeiro não mudar radicalmente para enfrentar a emergência climática e também a social. Precisamos enterrar de vez o obtuso negacionismo climático. O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono. Transitar para a economia de baixo carbono com empregos verdes e baixa emissão é o imperativo que orientará a estratégia do banco. Aí, tira tempo. Vamos voltar para a esquerda. A esquerda brasileira perdeu a capacidade de iniciativa e transformou a crítica no monopólio da direita. Só a direita critica. Aí o cara fala ali, ó, claramente isso aconteceu. Eu noto na minha bolha de esquerda que o pessoal está focando demais em fake news, só falam disso, aí depois muda para fascismo, etc. Enquanto isso, tem Plínio Valério criticando racialistas, deputado de direita pautando safadeza de ONGs, etc. Pautas que poderiam perfeitamente ser acampadas por qualquer um da esquerda. Não precisamos mudar nada do que nós defendemos. Não precisamos abrir mão dos nossos valores. Às vezes é só a palavra que a gente usa e o jeito como a gente se expressa. Como você pode ver
as pautas que eles poderiam estar defendendo. Isso daqui, inclusive, se chama cauda longa. Quantas pessoas não já estão sabendo do projeto de lei do Felipe Barros sobre a ONG e não comentou nada? Aqui não é na postagem do Felipe Barros. Aqui já é um comentário perdido. Eu venho tentando, todo dia entender um pouquinho mais o que se passa nesse Brasil e mostrar. Falando do Plínio Valério, hoje na CCJ expressei minha preocupação com um projeto que propõe planos de adaptação às mudanças climáticas. Esta iniciativa abre ainda mais espaço indiscriminadamente para a intervenção de ONGs internacionais, utilizando a tragédia do Rio Grande do Sul como justificativa para sua aprovação. No dia anterior, a gente comentou ontem, Flávio Bolsonaro barrou o projeto do governo, de criar um planinho lá, queria criar do jeito deles. Falou, não, peraí, vamos trazer pelo menos aqui o empresariado para discutir junto. É a direita. Não precisamos mudar nada. A gente só tem que conseguir furar este bloqueio. Essas pessoas, elas estão com um bloqueio na mente delas. Mas eu acho que com um jeitinho, devagar e sempre. Em primeiro lugar, o cara tá falando de direita. O cara não tá falando de extrema direita mais. Antes a gente viu falar direita nacionalista. Rebranda neodireita. Até isso, gente. Já você vê que a galera tá meio amolecida. Eu defendo e eu trabalharei para que de 60 milhões, no que depender de mim, a direita terá 90 milhões de votos em 2026. No que depender de mim. Eu acho que é impossível, acho que eu não vou conseguir. Mas se eu pudesse, na verdade eu queria ter logo 100 milhões de votos. Se eu pudesse escolher, se só dependesse da minha boa vontade, 100 milhões de votos. Eu quero que vote. Ou pelo menos não saia de casa para votar. Não vote no Lula. Não vote no PT. Mostrar para essas pessoas o quanto elas estão sendo enganadas. Se elas realmente... Cara, pelo menos não vote, cara. Ou pelo menos não vote no cara do PT, não vote no... Procura alguém aí, algum menos pior. Algum menos pior. Entrando ainda mais, esquerda e direita. A esquerda que mobilizava os afetos na década de 90 dizia que ganhava na política quem fazia mais barulho. Hoje, essa mesma esquerda reage a tudo, absolutamente tudo com o que ela não concorda como fake news. Ela não debate mais, ela não apresenta suas ideias e desiste de brigar no bom sentido pelo significado das coisas. Não é só perseguição e cancelamento. Ontem, uma pessoa chegou para mim relatando em tom de espanto que um conhecido estava compartilhando fake news. E que fake news era essa? Por dizer que o governo pretendia taxar streaming estrangeiro em prol da Globoplay. Quando eu disse que realmente havia esse debate, a pessoa ficou sem reação. É o nível de distopia e de aprisionamento mental que a esquerda tá. Você vê que as nossas pautas, barrar a pele da Globo, que foi a direita que barrou, eu tô falando pra mim porque a gente tá na direita, é o que a turma quer. Mas eles acham que é fake news, que isso nem existiu. Um breve resumo do Pele da Globo, que ontem voltou e foi derrotado de novo. Eu queria ter a cara de pau do maluco que quer taxar youtuber de fundo de quintal para dar dinheiro pra Globo. E querem votar esse projeto hoje, enquanto todo mundo presta atenção no Rio Grande do Sul. Acompanhem comigo. Basicamente, o PL 8889 vai cobrar imposto da Netflix e também do YouTube e entregar dinheiro arrecadado para produções nacionais, isto é, tipo as coisas que a Globo produz. Deixa eu repetir. Vamos pegar dinheiro da gente, que tá criando conteúdo sozinho, na porcaria do próprio quarto, lutando contra tudo e todos, e entregar para uma empresa bilionária fazer a mesma coisa. Afinal, pro governo, se não tem edital, não é cultura. Só é cultura quando eles direcionam para quem vai a verba. Ai, mas o imposto é para o YouTube pagar, não o criador. É, igual não ia pagar o imposto na Shine. Pode acompanhar aí como vai ficar a remuneração dos canais que vocês gostam e me cobrar. É uma lei feita sob medida para atacar financeiramente quem hoje tira mais audiência da Globo. E pasmem, passar o dinheiro para a Globo investir nessas coisas que ninguém quer assistir. É maquiavélico. E aí ontem voltou para a pauta, após pressão, saiu da pauta de novo. Mais uma derrota para Lula e para a Rede Globo. E pode voltar qualquer dia. Ontem também, Michele Prado voltou atrás, fez um history, fiquei até meio assustado. Prezado Nicolas, reconsiderei o convite para falar ao Congresso e aceitarei para esclarecer
baseada na verdade dos fatos. Todas as informações a respeito do episódio e me defender das mentiras que a brutal campanha de cyberbullying contra mim, oriunda principalmente de setores da esquerda, tem disseminado nas redes. Atenciosamente, Michele Prato. Semana que vem vai ser pautado, dia 22. Pode avançar. E eu estou meio estranho, porque desde o mês passado, Elon Musk, assim, a direita vem tendo algumas pequenas vitórias. Eu só estou acostumado a perder, eu fico meio ansioso. Eu perco tanto que já fica, vou perder. Quando é que vai vir a derrota? Eu tô assim, meio assim, né? Não é normal ter pequenas vitórias. Não é normal. Isso daqui, minha opinião, parabéns. Parabéns, Eduardo. Parabéns, Caroletone. Parabéns, Bilinski. Se não der em nada, não deu em nada. Mas isso aqui tem cara que está sendo feito do jeito certo. Tem cara que está sendo feito do jeito certo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, me recebeu no Ministério da Justiça com os deputados Carol de Tone e Paulo Bilinski, alegou que não partiu dele a iniciativa para investigar parlamentares e cidadãos devido a postagens em redes sociais, mas que tinha o dever de tocar adiante o pedido para investigar vindo do ministro Paulo Pimenta sob o risco de prevaricar. O ministro da Justiça disse ainda que confia no trabalho técnico da PF e reafirmou sua postura de jamais interferir no órgão. Por outro lado, eu mencionei que nunca no governo Bolsonaro um parlamentar foi investigado a pedido de um ministro ou do presidente e que esta situação não caía bem na relação democrática governo-congresso. Na minha opinião, eu acho que Eduardo Bolsonaro não colocou isto à toa. Olha ali a foto, bonito, foto profissional. Na minha opinião, o Eduardo está fazendo um aceno. Se dependesse do ministro da Justiça, esta investigação jamais teria se iniciado. Porém, o governo Lula conta com ministros altamente ideológicos, como Paulo Pimenta, que pretende aniquilar a oposição, censurando todos os críticos de Lula sob a esfarrapada desculpa de fake news, que o SBT, o governador Jorginho Melo e todo o Brasil sabemos que não são mentiras. Tiro pela culatra. A injustiça só aumenta nossa indignação e nos move a expor estas bizarrices aqui e no exterior. Reunião foi boa para distensionar. A palavra também não acho que é aleatória. E em que pese discordar da política de segurança pública do Ministério da Justiça, tenho clareza ao distinguir as condutas do ministro Lewandowski e do Paulo Pimenta. E ainda coloca ali, ó, foto, Jamile Ferrares, Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma agenda institucional, utilizando a caneta que só eles têm. Gente, isso daqui pode não dar em nada. Pode não dar em nada. Mas ficar de braço cruzado na rede social, lacrando e falando que é injusto o que aconteceu, com certeza não vai dar em nada. É 100% de chance. Esse daqui tem 1%. Esse aqui é 99% de chance de dar errado. Mas tem pelo menos, dá certo. E eu duvido que o ministro Ricardo Lewandowski fosse abrir um espaço para conversar por 1 hora, para apresentar, criar ponte, qualquer tipo de coisa, com um cidadão comum. Isso realmente precisa de pessoas com mandato. Eu não sei o que aconteceu com a direita brasileira. Talvez sejam clones, talvez sejam alienígenas, mas eles aparentemente mudaram um pouquinho. E eu estou surpreso e preocupado, porque eu só estou acostumado a perder. Por outro lado, depois de fazer vários elogios, a gente vê, poxa, olha, discursos furando nossa bolha, fazendo a galera do lado de lá entrar em choque, sem saber como rebater porque eles concordam conosco, então eles têm que acusar que não, é um discurso interesseiro eleitoreiro, é só da boca pra fora. Enquanto a famosa direita bolsonarista, né, avança. O Marcos Duval ontem postou um vídeo com a voz que ele não tava bem. Essa voz não é de alguém que tava bem, ele tá meio ruim. Falando que o pendrive que ele tá é extremamente importante, várias informações importantíssimas, super pendrivianas, que se não fossem as informações, aquela comissão do Capitólio jamais teria dito o que disse. Basicamente falou que grande parte do que foi no Capitólio foi graças às informações do pendrive dele. Como é que a gente vai ser levado a sério, gente? Enquanto movimento político, quando tiver um maluco igual o Marcos Duval. Não é a primeira vez que ele faz isso. O Marcos Duval surtou contra a direita, falou mil absurdos, tentou incriminar Bolsonaro.
ano passado, logo após da eleição da presidente da Câmara e do Senado, entrou na live com o Renan Santos e a turma Moledo Duval. Vocês estão esquecidos, né? Eu não. Minha memória é boa. Minha memória é boa. Sim, tem que ter um limite. Uma coisa é se alinhar em torno de uma pauta, de uma agenda. Mas, além disso, não, cara, segue tua vida aí, parlamentar, etc. Se você segue uma pessoa assim, pare de seguir. Se você curte um conteúdo assim, pare de curtir. Não perca o seu tempo. Na verdade, até seguir não tem problema. Seguir é importante pra você ver as maluquice. Mas pelo amor de Deus, sabe? Não dá. Você vê pessoas tentando desenvolver um trabalho sério. Você vê, ó, pô, os deputados tá aqui, pô, foto profissional, usando a caneta, né? Pelo menos tentando, fazendo a parte deles, fazendo uma cena, tentando distensionar. Felipe Barra com um discurso, né, mais amadurecido, furando a bolha. Aí tá um maluco, fazendo a direita ser motivo de chacota e de piada. O próprio Joaquim Teixeira tá fazendo piada, se é pra fazer piada, pelo menos vamos fazer piada de nós mesmos. Só que se ficasse na piada, eu não ficava tão louco. Eu nem ia trazer esse negócio do Marco Duval. Porque se ainda tinha alguém até esse momento falando, não na hora de... Não critica a direita, não divida a direita. Critique no privado. É momento de união. Você já viu a direita brigar esquerda brigar em público? Pra quem disse isso? Comissão dos Direitos Humanos aprova projeto de lei que classifica diversidade, inclusão e equidade no trabalho. Eu trouxe a nota do Estadão, porque se eu trouxesse a nota do Senado, eu ia ficar maluco. Porque essa outra aqui ainda passa, tá menos pior. Tá menos pior. Tem algumas informações, como por exemplo, vocês não vão saber todo mundo que tá favorável. Vai ficar ainda, né, uma pulguinha atrás da orelha. E na nota do Senado não deixa essa pulguinha. E como eu não quero dividir a direita ainda mais, eu vou ficar restrito ao Estadão, que foi muito bondoso. A Comissão dos Direitos Humanos aprovou nesta quarta o projeto de lei 4988 que prevê o selo, ou o selinho, o selo do amor para diferenciar quem é bem e quem é malvado. O selo do amor para diversidade, inclusão e equidade. Meteu equidade. Tem coisa de esquerda no meio. Vamos falar assim. Há organizações que apliquem políticas de inclusão a mulheres e pessoas pretas e pardas. Oh, agenda SG na veia. Quem que propôs uma porcaria dessa? Marcos Duval. O projeto é dele. Se entrar em vigor hoje, o texto estabelece 3 níveis de classificação. Vai ter as empresas sem selo, empresas selo bronze, selo prata e a ouro, que é o selo picanha. 100% alinhado a uma agenda globalista. Os critérios de avaliação. Primeiro, proporção equitativa. De homens e mulheres, brancos, pretos e pardos na composição do quadro pessoal. Pronto. A gente já está num país que é extremamente produtivo, que é extremamente fácil de achar mão de obra qualificada e agora você vai ter um selinho só se você tiver uma proporção equitativa. Quando já se sabe que nos dias atuais são essas regras que te garantem uma linha de financiamento melhor. É um tipo de selo que outros países podem utilizar para incluir barreiras tarifárias a produtos nacionais. Meu Deus do céu! Proporção equitativa, a mesma coisa, em cargos ou funções de liderança ou chefia. Funções de liderança e chefia sempre foram funções de confiança. Você tira o critério confiança para colocar o critério SG. Adoção de práticas educativas sobre inclusão, diversidade, equidade entre o sexo e práticas não racistas no ambiente de trabalho. Doutrinar os trabalhadores. Curso SG nas empresas. Se você não tem isso, você não tem um selinho. Promoção dos direitos das mulheres, das pessoas pretas e pardas. Ainda segundo o PL, o selo vai dar 2 anos. Cada 2 anos tem que validar. Qual o custo disso? Será que o pequeno e o médio vai poder ter? E o projeto é do Marcos Duval. Relatoria do Alessandro V. Não, Marcos Duval vê no selo a possibilidade de contribuir para combater a desigualdade racial e de gênero no Brasil. Alessandro Vieira colocou 2 emendas. A promoção de treinamento periódico dos funcionários e prestadores de serviço para conscientização sobre... Enfim, né?
Aspectos sociais. Ele colocou o treinamento. Eu não vou ler o restante do parágrafo. E eu recomendo que vocês vão atrás da discussão disso daí para saber como cada um votou. Porque eu não vou dividir mais a direita. Mais do que eu já dividi até nesse momento. É isso daí que a direita defende, é? Eu não defendo isso aí, não. Também quem defende isso daí é a esquerda. É a turma do Lula. Aí o meu cara, eu tava vendo o que esse cara de esquerda postou. Ele fez uns tweets interessantes nas últimas horas. Tenho a impressão que a direita hoje se apropria dessa mensagem, sendo que a esquerda também se valeu muito dela. Basta lembrar que a Marilena Chauí abre o livro Convite à Filosofia falando de Matrix. Tá ali, ó. Você precisa entender que a maior parte das pessoas não está pronta para acordar. E muitos estão inertes, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-lo. É assim que a turma da esquerda pensa. E esse é o ponto. Como acordar essas pessoas? É minha preocupação real. Não é, eu quero combater o selo. E aí só pra mostrar como as pessoas estão dormindo, né? Quem sabe aqui acorda. Pra gente encerrar o vídeo. Importados terão a maior taxa do mundo, 92% com mudanças na tributação. Vai ter grande impacto, principalmente nos mais pobres. E aí eu gosto desse argumento, porque eu já utilizei. A empresa argumenta, ainda que a alteração, porém, não altera a isenção para viagens internacionais. Lá de fora, você pode trazer $1.000 a cada 30 dias. Quem é rico pode viajar para fora do país. Ao longo do ano, pode trazer R$60 mil, $12.000. Mas o pobre não pode comprar nada do exterior sem ter que pagar 92% de imposto. É justo? Esse é o Brasil do Lula. É o Brasil dos selos e do Marcos Duval. E dos senadores que apoiaram isso. Senadores ex, né, na tomada da direita, também aprovou o crédito de carbono no ano passado. Essa direita aí, cara, eu tô fora. Eu gosto da direita Felipe Barros. Gosto da direita Felipe Barros. Essa direita aí que tá no Senado realmente tá vergonhosa. Tem uns projetos aí que passa que eu falo, nossa... Eu nem falo, mas tem uns que eu falo, não tem como não falar sobre isso daqui hoje, porque não dá. Porque não dá, não é sendo chato, gente, mas tem que ter um limite, gente, assim, não foi o Lula que propôs. Não foi assim, a galera não conseguiu barrar o Lula, não. Fizeram de livre, espontânea vontade. Qual o próximo? Criar selo pra quê agora? Selo ambiental, selo verde? Vai criar logo o selo verde também, ambiental. Vai criar depois qual selo? Social? Já tem, né? Isso daí. Que loucura, bicho. Que loucura. Que loucura. O que parte das pessoas ditas de direita fazem. É uma falta de conhecimento. Mas não quer estudar o trabalho, né? Botar a bunda na cadeira, ler, aprender, ver coisa, ficar o dia todo, né? É melhor pegar aquele arcabouço de ideias, né? De 10, 20 anos atrás, repetir. Não, igual o Marcos Pereira ontem. Não, somos aqui um partido a favor da segurança jurídica, da competitividade. Tá, mas e aí? E na prática? Na prática, é o que você tem para apresentar? Qual o caminho que você tem, irmão? Para desburocratizar o país? Para reduzir imposto? E aí? Você não tem nada. Você é aliado do Lula. Você tá falando tudo que o Lula quer para ser o sucessor do Lira. Aí não dá. Aí simplesmente não dá. Enfim. Ontem saiu o Atlas de março. Até agora não mostrei como... Eu quero muito mostrar para vocês o índice da parte do Elon Musk de abril. Para vocês verem a dificuldade que vai ser tentar explicar este tema. Minha nossa. E mostrar também outras coisas que aconteceram no mês de abril, né? Mas por hoje eu fico por aqui. Vou mandar os vídeos que eu passei aqui lá no Telegram. Você pode pegar, pode baixar. E... volta amanhã, né? Volta amanhã. Não fique com raiva de mim. Porque eu fico com raiva quando eu vejo que estão maltratando o Brasil. Não maltrate o Brasil. Não sabote mais o país, mais do que o Lula está fazendo. E a turma tem que acordar. Acordar porque está acontecendo. Se todo mundo muda, por que Lula não iria mudar? Lula vai ficar para sempre com as mesmas ideias? Não, gente. O Lula está pior do que nunca. Pior do que nunca. Olha tudo que está acontecendo. Esse discurso verde está na ponta da língua e nas decisões práticas que estão sendo tomadas e que não ajudam em nada que a situação econômica do Brasil, geração de emprego, segurança pública melhore e vá para algum lugar. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.